Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Intentar e agir. E fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus 12:13. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideias superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas diretas a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior, e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos e mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceberem e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim os interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que Ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, isto é, equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Pois é. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Saiu. Eu tive uma orientação na espiritualidade sobre a fase que a gente está passando sobre influência que você pode reverter através da renovação moral, do ato, porque é aqui que estão as armas que a gente precisa para vencer as dificuldades que a gente encontra no mundo espiritual. Então ele faz o seguinte comentário, que a gente começou a ver a semana passada. Como devemos tratar a obsessão sutil ou obsessão simples? Renovação moral, hábito da oração, boas leituras. E não existe outras alternativas. Eu gosto de influência aqui, sabe? Porque você está falando de renovação moral, todo mundo está carente de saber. Mas não faz, mas sabe. Ele está falando do ato da oração, as pessoas também sabem, mas também não fazem oração, ficam rezando. Aí está falando de boas leituras, tem um monte de dificuldade para ler coisa boa. Mas para ler porcaria, coisa que é alternativa, tem aos montes. Então, você veja que está ao nosso alcance usar essas ferramentas, mas que na verdade a gente não usa. Porque isso que ele fala logo a seguir, é um trabalho de interior de renovação de nós mesmos, essa renovação moral. É um problema interno, meu. Não é um problema que está fora de mim. É você. É você trabalhar em seu próprio benefício. É isso que a gente tem que entender. Por isso que eu coloquei ali, isso aqui, de renovação moral, é você exercer sua inteligência emocional. Não tem como você fazer uma renovação moral se não praticar inteligência emocional. Toda renovação que eu preciso fazer, eu vou substituir algo que eu tinha por algo melhor. É assim que a gente tem que fazer. Renovação. Eu vou substituir algo por algo melhor. Para eu substituir algo por algo melhor, é porque eu reconheci que eu tenho algo que não é bom. Se eu não tenho algo que não é bom, eu tenho que tornar aquilo ali melhor. E como é que eu vou reconhecer que eu tenho algo que não é bom? Praticando o autoconhecimento. Como é que pratico o autoconhecimento? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Tem alguém aqui que não tem o Livro dos Espíritos? Porque se Zé está frequentando uma reunião de estudo da doutrina, dizer que não tem o Livro dos Espíritos, o negócio está feio. Está feio? Não está? Então vê lá a questão 909. Normalmente essa questão eu costumo dar para todo mundo, sabe? Porque sem o autoconhecimento, como é que eu vou melhorar algo sem saber que eu preciso melhorar? É igual o primeiro passo que você dá quando chega nos alcoólatras anônimos. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que tem um problema. E reconhecendo que tem esse problema, você vai trabalhar para superar as dificuldades desse problema. Sabe? Então, você praticar o autoconhecimento, como Santo Agostinho nos orientou. Eu digo-se de passagem, eu não encontrei até agora um trabalho de exercitar o autoconhecimento que seja
que chegue nem aos pés do que Santo Agostinho fala ali para a gente. Não é melhor, não, é que não chega, não chega. Porque ele fala do autoconhecimento de uma maneira abrangente da pessoa holística. As outras doutrinas que você vê aqui na Terra, eles falam do autoconhecimento do ponto de vista da personalidade. Ele não, gente. Ele extrapola isso. Ele fala do ponto de vista da tua individualidade. Ele fala para você como espírito imortal que você é. Então não chega nem aos pés a coisa. Então, você quer realmente praticar essa renovação moral? Você quer sair das influências negativas? Todo mundo diz que quer. A ferramenta está aí. É um trabalho interior. Autoconhecer a si mesmo. Entende? E autoconhecimento, compreenda, ela tem que passar pelo crivo da tua consciência. Não precisa você ter grande conhecimento científico para isso. Conhecimento científico traz cultura. A consciência é ela que vai te trazer discernimento. E para você ter discernimento, precisa ter cultura. Você sabe o que é bom e o que é mal. Você sabe o que é certo e o que é errado. E você tem que agir com sinceridade, sabe? Porque é um problema só seu. Só seu e de mais ninguém. Então é fundamental você praticar o autoconhecimento. E esse autoconhecimento você vai ver o seu proceder diante de você, diante do seu cônjuge, diante da sua família e diante do meio socioeconômico que você está vivendo. A gente tem que analisar a nossa conduta moral nessas 4 áreas. Porque se você deixar uma de lado, é ali que a espiritualidade inferior vai chegar até você. Porque ela sabe e analisa o teu desejo em tudo. Em tudo. A gente já falou, torna a repetir, no livro Ação e Reação de André Luiz, quando ele fala que os espíritos inferiores frequentam as escolas dos vingadores para saber captar o desejo central de cada um de nós. E sabendo o desejo central, ele vem nos influenciar. Esse desejo central, que faz parte do sistema de recompensa, que é aquilo que me motiva e que me traz prazer, eu tenho que ver como está esse meu prazer para comigo mesmo, com o meu corpo, esse meu prazer para com o meu cônjuge, esse meu prazer para com a minha família e os familiares em volta de mim, esse meu prazer no meio socioeconômico que eu estou vivendo, meu prazer no meu trabalho socioeconômico é isso, meu trabalho social, que eu tenho dinheiro, essas coisas todas, como eu me comporto na sociedade, como eu me comporto diante dos vícios que o mundo vive, diante das paixões que existem por aí. É assim que eu pratico o autoconhecimento. É isso que ele está falando, dessa renovação interior. Porque você olhar você com você mesmo, todo mundo já sabe, eu sou o dono de mim. Então, eu estou realmente me amando com o corpo que eu tenho? Eu estou cuidando bem dele? Eu estou descuidando? Ou eu estou cultuando? São as 3 formas, você tem que ver. Se você descuida, se você cuida ou se você cultua. E esse negócio de cultuar é complicado. Porque hoje em dia se vende milhares de coisas que se prometem um corpo sarado, um corpo bonito, e o nego fica cultuando. Ele extrapola o cuidar para cultuar. Quer dizer, ele começa a se envaidecer com o seu corpo. Isso chama narcisismo. Isso é perigoso, porque aí que a espiritualidade inferior atua. Não faz parte daquelas 4 pessoas que digitam a vontade de narcisismo? Então se vende muitas coisas para se cultuar o corpo. Fazer tatuagem é se cultuar. É um ato narcisista. Todo vício que vai te dar prazer no teu corpo é um ato narcisista. Fumar, beber, dar um estraguinho numa maconha de vez em quando, está entendendo? Todo vício é narcisista. Você está usando o seu corpo como meio extremo de prazer. Então, desejo, motivação e prazer. Então se conheça.
Olha para você e veja se você está cuidando, descuidando ou cultuando. Você que precisa tomar remédio, está tomando direito? Ou está querendo abusar do remédio também? Você que toma remédio, às vezes está... Isso é o que eu mais encontro na minha vida profissional. Pessoas querendo que o remédio faça aquilo que depende do trabalho interior dela. Pessoa querendo que vá tomar um remédio e cure da depressão. Se a depressão é uma coisa que acontece por falta de perdão. E eu pergunto para eles, tem remédio para o nome de perdão? Ou então está com o seu distúrbio de ansiedade, quer tomar um remédio milagroso para que pare os seus estresses da vida e sua ansiedade. E eu pergunto para ele, ansiedade é falta de confiança. Quem não tem confiança não tem fé. Tem remédio com o nome de fé? Ou então para a pessoa que é estressada, que vive irritada com tudo, né? Eu falo para eles, o remédio é paciência. Tem na farmácia remédio com o nome de paciência? É isso que você tem que entender, que precisa de um trabalho interior. Você precisa olhar você com o seu corpo, com você mesmo, como você está vivendo, como você está se cuidando. Mas também você tem que extrapolar isso para o seu cônjuge. Você está realmente tendo um relacionamento de respeito com ele? Porque respeito com o igual, e a gente diz por igual aqueles todos que têm uma responsabilidade horizontal, que é irmãos, os casais, entende? Os amigos, é tudo relacionamento horizontal. Aí precisa de respeito. E o respeito em relação ao horizontal tem 3 coisas que eu preciso praticar: lealdade, honestidade e justiça. Será que eu estou tendo lealdade? Porque se eu estiver tendo lealdade, gente, eu estou tratando aquela pessoa que dorme comigo, que come comigo, que vive comigo, como alguém de igual para igual. Você sabe o que é igual para igual? Ou muitas vezes você está querendo montar em cima do cangote do outro? Eu vejo muitas vezes chegar no meu consultório os casais, entende? Um falando que o outro já está emprestado, um falando que o outro é inútil, um falando para o outro que são mulheres desse jeito, não faz esforço nenhum. E a coitada lá passando as dificuldades dela, que só ela sabe, tendo que escutar isso. E ainda se julga com razão, porque eu sou diferente dela. Ou então dizer, eu sou diferente dele, eu faço. Ela não faz ou ele não faz. É um relacionamento mais doente que pode existir, sabe? Porque isso fere a lealdade. Isso já não é mais honestidade, e muito menos justiça, sabe? Já não existe relação de igualdade. E a gente fica se perguntando, o que será que vai acontecer depois de desencarnar, hein? Já que um se julga tão superior em relação ao outro. Aprenda uma coisa, sabe? Nessa vida, não só em um relacionamento entre os cônjuges, mas principalmente no relacionamento familiar. Você que tem mais qualidades na vida presente, muitas vezes veio desse jeito para ajudar os outros, que você prejudicou ontem, que eles aprendam a ter qualidades hoje. Então, no lugar de ficar botando o pé no cangote do outro, seja chamado para a sua responsabilidade, e saber que aquela pessoa que é um pouco dificultosa, está naquela dificuldade porque fui eu quem colocou ela na encarnação passada nessa situação. É por isso que eu gosto tanto de ler aquela mensagem do Emmanuel que tem aqui, que fala do ontem. Vou ler de novo hoje, só por causa disso. Vou ler, para ver onde é que você está se colocando. Porque nossos relacionamentos conjugais, é como o Divaldo fala, é quase que 99% expiatório. Você sabe o que significa o expiatório? É que eu vou estar passando por sofrimento. E o espírito sofre
por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Está sofrendo na família? Está sofrendo no meio conjugal? É porque você fez mal, ou foi conivente com o mal quando chegou para o outro. É porque você se recusou a fazer o bem, e com isso decorreu muito mal para aquelas pessoas. E hoje você vem na condição de ser o chefe daquela família, seja você mulher ou homem, e vem com essa função de fazer o bem para aquelas pessoas que você disse que são mais necessitadas, porque são necessitadas hoje, porque você prejudicou o outro, porque Deus é justo e amoroso. Então sai dessa personalidade doentia, reconhece que tem problemas e trabalha a tua renovação moral, essa renovação interior. Porque do mesmo modo você tem que ver do ponto de vista socioeconômico. Tem dificuldades? Pois é. Se tem dificuldades hoje é porque teve facilidades ontem. Porque é como Jesus falou quando terminou lá o Sermão da Montanha: aquele que ganha como homem perde como espírito, e aquele que perde como espírito está ganhando como homem. Então como é que você quer viver? Está gostando de viver como homem, para ter qualidades, muitas vezes passando por cima dos outros, está perdendo como espírito. Na próxima encarnação você volta para plantar amor onde você plantou o desamor, ou muitas vezes o pseudo-amor. É assim que eu tenho que entender renovação moral, porque é aí que a espiritualidade inferior vai ficar atuando. E muitas vezes você, que é o melhorzinho daquela família, em vez de estar ajudando os outros a sair do atoleiro, eles vêm justamente através de terceiros, massageando o teu orgulho e tua vaidade, para que você prejudique mais os outros e humilha os outros. Isso não é bom, porque isso não é justo e nem tampouco é amoroso. E se eu estou ferindo a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior de todas, você acha que eu estou do lado do bem ou do mal? Você acha que é meu anjo da guarda que está me instruindo? Eu estou servindo de arma para que a espiritualidade inferior venha plantar justamente mais desamor na minha vida e na vida desses entes amados. E é como eu falo para vocês, nossa função aqui é só uma, porque foi assim que Jesus deixou o mandamento dele: que vos ameis uns aos outros. Você não amou, dançou, vai ter que voltar para fazer tudo de novo. Está ruim nessa, na próxima vai ser pior, porque a situação que você não soube valorizar, você se complicou ainda mais. Então procure amar mesmo, sabe, fazendo o bem de todos aqueles que têm dificuldade ao seu lado, porque o importante é o que a gente faz. E se você está fazendo certo, você sai dessa encarnação melhor do que quando chegou. Se você não estiver fazendo certo, você vai atrair para junto de você só espíritos interiores que vão atuar desse jeito, através do teu orgulho, da tua vaidade, através do teu egoísmo, exaltando qualidades negativas, influenciando aqueles que você dorme com ele, come com ele, toma banho com ele, está entendendo? Está lá com ele o dia inteiro para fazer o bem, e você não faz. É essa renovação moral que ele está falando, que começa com o autoconhecimento. Porque você conhecendo onde estão suas dificuldades, a tua própria consciência, que vai entender e julgar a sua realidade, fazendo juízo de valor dos seus atos, vai dizer: poxa, você errou. Porque aí é onde entra a responsabilidade, que é aquele sentimento que vai fazer eu assumir a responsabilidade dos meus atos. Foi você quem praticou, é você que tem que corrigir. Foi você que pisou na bola, você é que tem que botar a coisa no caminho certo. Ainda está em tempo, se você está vivo aqui na Terra. Porque ruim é quando a gente chega do lado de lá e não reconheceu isso. Porque é como Jesus falou, aí só vai ter o quê? Choro e ranger de dentro. Até você esperar uma nova oportunidade, sabe Deus quando? Para poder reencarnar, juntar todas aquelas peças no mesmo quebra-cabeça, para poder fazer tudo novamente. Então aproveita enquanto está aqui a caminho.
Porque é como Jesus falou para a gente: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que depois ele não te entregue ao juiz, o juiz ao mestre de justiça, e lá ele vai te prender. E de lá você só vai sair quando tiver pago o outro sentido. Entenda que o juiz é a tua consciência. O mestre de justiça é a ação que está te prendendo. Porque é como Jesus também falou: aquele que comete pecado é escravo do seu pecado. Então reconheça seus defeitos, seus vícios, suas paixões. Seja honesto com você mesmo, praticando esse autoconhecimento. Não tenha vergonha de você. Seja transparente com você. Porque quando você desencarnar, vai acontecer justamente isso: é ser transparente no mundo espiritual. É uma coisa extremamente bonita quando André Luiz descreve a transparência que aconteceu com ele quando ele se deu por conta que tinha morrido e estava no umbral. Porque os outros jogavam na cara dele tudo aquilo que ele tinha feito na terra, que nem ele tinha consciência que tinha feito. E uma das coisas que mais incomodava ele era quando chamava ele de suicida. E ele: que suicida? Eu não fui suicida. E o nego chamando de suicida, e xingando e rindo dele. Para você ver como é transparente a coisa do mundo espiritual. E só depois que ele foi recolhido lá em nosso lar que ele entendeu que ele foi suicida. E suicida por quê? Porque bebeu. E não é que ele era pinguço, era etemista social. Tomava seu uísque no final de semana, porque tinha trabalhado a semana inteira e estava se sentindo cansado, exaurido. E ele tinha direito a tomar suas pingas para poder relaxar. Ele tinha direito a dar suas relações sexuais com outras mulheres, porque era assim que os homens viviam naquele tempo. Hoje em dia é o contrário: as mulheres têm relação sexual com os homens porque virou aquele angu de caroço. É uma confusão total. E é por isso que são suicidas, porque adquiriu a sífilis. E a sífilis é uma doença que naquele tempo matava mesmo, sabe? Então é assim que a coisa aconteceu. Hoje em dia a gente chega do ponto de vista médico e diz: olha, zero de álcool, porque qualquer dose que você toma, você aumenta a sua capacidade de ter câncer coloretal. É zero. É zero para a mulher em relação ao câncer de mama. Uma latinha de cerveja que ela toma é 9% a mais de ter câncer de mama. O álcool é zero para câncer hepático. É zero para câncer de esôfago terminal. Zero. O André Luiz falou: morreu de quê? De câncer de intestino. Por quê? Porque tomava esqueci no final de semana. E você sabe que é zero hoje em dia. Ele não sabia disso lá. Pagou porque não sabia, mas era médico e devia ter consciência disso. Hoje em dia todo mundo sabe. Porque isso que eu estou falando para vocês aqui, eu falo já há muito tempo. Estou preparando um trabalho na segunda-feira aqui, ó, vai ser de cair os queixos. Te prepara, porque vai vir coisa. Entende? Porque tem que ser desse jeito, você tem que ter consciência do que está acontecendo. Para que, conhecendo que você tem um problema, e é um problema que vai te causar antecipação do teu desencarne, isso é, você é suicida. Como a gente trouxe aqui para vocês, a entrevista do Calil do Alívio, falando que, está lá para todo mundo ver na internet, entende? Todo descuido com o corpo é suicídio. Toda vez que você cultua o corpo, também é suicídio. Você tem que cuidar do corpo. E aí, como é que fica? Reconhece que tem um problema. Pratica o autoconhecimento. Deixa a tua consciência usar a capacidade de discernimento. Porque discernir é eu saber separar as pecinhas daquele quebra-cabeça. Em duas partes, né? Uma pecinha que faz o bem, uma pecinha que faz o mal, essa aqui não faz o bem, faz o mal. Eu separo as pecinhas. Isso é discernimento. Para separando as minhas atitudes, eu vendo o que é negativo, o que é positivo, o que é positivo para eu tornar melhor, o que é negativo para eu tornar bom, é assim que eu tenho que fazer. Então, eu tenho muita coisa para corrigir em mim. E é por isso que começa aí a inteligência emocional, com o autoconhecimento. Para que dentro desse autoconhecimento você tenha a capacidade de autocontrole. E é aí que entra alguma coisa além da vontade, que é a volição, que é a tua capacidade de ter função executiva na tua vida, quer dizer, de exercer função. Ação é função.
Mas o que vai dar energia para que a função da ação continue sendo exercida é você ter a volição, quer dizer, você ter força de vontade para dizer, esse negócio de beber é ruim, eu vou parar. É essa volição que vai dizer, você para. E você diz que para, não bebe mais. Entendeu? Não é tentar, né? Não, isso não existe. Volição não existe tentar. É função executiva. Vai fazer, porque é certo fazer e acabou. Isso está na tua cabeça. É assim que funciona teu pré-frontal. Entende? As 4 funções que eu já falei para você. Entende? Tomada de decisão, planejamento, controle das emoções e comportamento social e controle dos impulsos. Isso está tudo lá. A gente já estudou, já trouxe aqui para quarta-feira, depois eu vou trazer de novo, porque a gente tem que ficar repetindo. Entende? Por quê? Porque é essa repetição que vai tornar isso um hábito saudável na minha vida. De eu saber como que eu vou fazer para poder superar minhas dificuldades. É aí que está o autocontrole. Porque muitas vezes as pessoas têm a capacidade até de conhecer. Mas quando chega na hora, diz, eu não dou conta. Começa, mas não dá conta. E não dá conta por quê? Porque não exercitou a força da vontade. Para que essa vontade tenha coragem, está entendendo? Não seja uma vontade covarde, nem preguiçosa. Porque o oposto de coragem, de força de vontade é isso, é preguiça. Entende? Então, que você saiba, porque você é desse jeito. Quando você chegar do outro lado, você vai ter que ver que é desse jeito. Porque os outros vão te jogar na cara isso. Do mesmo jeito jogar na cara de André Luiz. Com os vícios dele todos, sabe? Então ninguém foge da verdade. Você acha que Deus deu a consciência para a gente e a inteligência para quê? Para eu me divertir aqui com ela? Para eu ficar curtindo o corpo? Não. Não. Deus deu a inteligência para que seu espírito cresça na direção dele. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Toda vez que você está trilhando o caminho da verdade, está na direção de Deus. Toda vez que você está valorizando a vida e dando vida à vida, está na direção de Deus. Isso é, você está fazendo bem. Então você tem que ter autoconhecimento e saber que está em você a capacidade de ter autocontrole. Porque essa história de você dizer, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Como é que é o nome disso? Auto-engano. Porque você consegue, você dá conta, você é capaz. Por quê? Porque acima de tudo Deus é justo. E se Deus te deu essa oportunidade de você trabalhar a correção desses vícios em você, é porque você consegue. Senão Deus já não seria justo e muito menos bom. Então quando você estiver passando por dificuldades, pensa mais alto do ponto de vista espiritual. Deus, eu tenho fé e sei que Tu és bom e justo. Sei que eu cometi erros, vivo no vício e nas paixões. Dai-me força, Senhor, porque foi assim que Jesus falou. Vigiai e orai para não entrardes em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia e ora. Por isso que essas 3 ferramentas, elas se entrelaçam uma com a outra. Renovação de conduta moral, oração e boas leituras, para trazer virtudes na sua vida. Então você vai ter autoconhecimento, você vai ter autocontrole e você vai ter a consciência de fazer algo melhor em cima daquilo que você fez e que reconheceu hoje que não é bom. Está cultuando o corpo? Para com isso, só cuida. Reconhece que você está exagerando. Todo mundo sabe que a atividade física demais aumenta a incidência de doença cardiovascular. Então para que você vai fazer esses absurdos todos? Todo mundo sabe que o uso de anabolizantes também aumenta a doença neurocardiovascular. A pessoa morre antes do tempo. É suicida. Então para que vai fazer isso? Quer fazer uma atividade física para manter seu corpo saudável? Faça. Com moderação. Todo mundo pode fazer seus 40, 50 minutos. Por que a ciência fala para você vencer o sedentarismo? 40 minutos de caminhada,
5 vezes na semana, você vence o sedentarismo. Por que você vai querer fazer 1 hora de coisas extenuantes? Por que você vai querer fazer 1 hora, ou às vezes 1h30, ou talvez 2 horas com coisas para você ficar modeladão? Para quê? Vai trazer saúde? Não. Isso é narcisismo, é aí que está a espiritualidade inferior. Em vez de você gastar tempo onde não precisa, porque aí você está perdendo de usar o tempo naquilo que precisa. É difícil de entender um negócio desse, gente. Tempo, a gente tem que ser responsável por ele. Não pense que você vai ser um super-herói, porque as pessoas se julgam desse jeito. Os narcisistas são assim, sou eu. Né? Se o fã, eu dou conta, eu faço 2 horas, 3 horas, tá entendendo? Depois eu me sento lá e estudo direito de estudar. Eu sou eu. Para com isso. Cuida do corpo, mas não exagera. Também não entre no descuido, porque a maioria das vezes eu estou me descuidando. Então a tua consciência mostrando isso, você vai conscientemente dizer, poxa, eu preciso ter mais paciência com a minha mulher. Mas eu preciso ter mais um pouco de tolerância com o outro, porque a gente pode melhorar o nosso relacionamento. Relacionamento é uma coisa que eu construo todo dia. Todo dia eu tenho que estar fazendo alguma coisa naquele relacionamento para que ele tenha vida. O amor é uma coisa que se trabalha. Entende o que é trabalhar o amor? Alguém aqui já tem um amor, sublime amor, que não precisa ser trabalhado, porque já é o amor por excelência? Se não tem, põe isso na tua cabeça. Tu tem que trabalhar o amor, trabalhar fazer o bem do outro, para que o outro, vendo o teu esforço, também trabalhe para fazer o bem para você. E é isso que a gente chama de reciprocidade. É o amor que cresce e amadurece. Porque quando não há reciprocidade, só vai ter o quê? Choro, tristeza, mágoa, ressentimento, dor, descontentamento. Então faz e doa, mas doa com sentimento, e não por obrigação, porque você está dizendo que tem que doar alguma coisa. Não, é com emotividade. Você tem que sentir a emoção daquilo que você está fazendo. E você sente, você sabe o que é uma emoção, porque seu coração acelera, sua respiração fica mais ofegante, você chega a ter rubor, você transpira, você sente o calor chegando dentro de você, com o bem que você está fazendo com o outro. Isso é trabalhar o amor. Você não faz isso? Não. É uma pessoa fria, sem emoção? Onde é que está o amor então? Algo que tem que se trabalhar todo dia. Porque foi assim que Jesus falou: que vos ameis uns aos outros quando eu vos amei. Que faça isso eternamente, está entendendo? Esse é o mandamento dele para todos nós. Então que a gente trabalhe esse amor com o cônjuge, que a gente trabalhe esse amor também com os filhos. Não interessa se o filho vai compreender ou não vai compreender, o importante é o que você está dando para ele. Quando a gente lê aquela página do Evangelho que chama Laço de Família e Gratidão dos Filhos, aquilo ali é bonito, hein? Mais uma vez, eu sou fã dele, Santo Agostinho. Carne eu adoro. Falo de Santo Agostinho, eu vivo. Me dá emoção. Porque vem coisa boa. E vem coisa boa direta. Eu adoro isso, sabe? A pessoa que é direto. Assim. E assim que ele fala. E ele fala lá que o pai e a mãe, para educar um filho, não precisa ter conhecimento. Porque o pai e a mãe, qualquer pessoa sabe o que é o bem e o que é o mal. E foi o que eu falei aqui, que é discernimento. Não precisa ter cultura para cuidar e educar seus filhos. E que a gente deve se dedicar para educar essas crianças. E depois, se você fizer tudo, e ele não der pelotas, não tem problema. Quando você desencarnar, vai ser muito bem recebido no mundo espiritual por isso tudo que você fez. E aquele filho ingrato vai sofrer. E depois que sofrer muito, vai se arrepender. E depois, diante do arrependimento, vai pedir mais uma chance. E você, como ama, vai dizer: eu dou a chance.
e vem de novo, trazendo ele como filho. E nessa nova encarnação ele vai retribuir aos pais ao dobro aquilo que ele não fez na encarnação anterior. Então, tenha visão espiritual das coisas. Faça o bem pelo bem e não espere resultado daquilo que você está fazendo. Entenda a parábola do semeador, que a sua função é semear. Semear no terreno árido. Então você vai ter filho que está lá no terreno árido mesmo, tá entendendo? Vai estar dando pelota para aquilo que você está fazendo. Faça por amor, porque aquele espírito, daquela semente boa que você deu para ele, vai ficar com ele para a eternidade. Sabe o que é eternidade? Não tem imortalidade, Camilo. Para a imortalidade, entende? Fica com ele. Ele não vai esquecer. O bem nunca se acaba. O bem, Jesus, Deus fez para a nossa imortalidade. O mal é que é transitório, em virtude da nossa grosseria, da nossa pequenez, dos nossos maus instintos que a gente tem. Esse é temporário. O bem chega e ele se acaba. Então é nesse sentido que a gente tem que entender essa reforma moral nossa. Conscientemente fazendo o bem pelo bem. É assim que a gente tem que fazer. Porque se você não faz o bem pelo bem, você está fazendo o bem com o pseudo-amor, com a máscara do bem em você, mas que no fundo não está dentro do teu coração aquilo que você está dando. Porque é como Jesus também fala: não saiba a vossa mão direita o que a esquerda está fazendo. Então não queira nada em troca. Porque quando eu quero em troca, eu não estou praticando o amor. Eu estou sendo utilitarista. Eu dou porque eu quero o resultado. Isso não é amor. Isso é negócio. Amor é eu fazer o bem do outro, para o outro, pelo outro, fazer por ele, sem querer nada em troca. Isso sim é amor. Porque quando você faz querendo algum resultado daquilo que você está fazendo, é pseudo-amor, é máscara do ego, é falsidade, não é educação moral, não é reforma íntima. Eu sempre falo para vocês, a gente tem que fazer as coisas com consciência do que a gente está fazendo. E no caso da reforma íntima, como a gente está vendo aqui, é você ter consciência que você vai fazer algo melhor. Eu fumo, eu não vou fumar mais. Acabou. Ponto final. Eu vou ter força de vontade para fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias. É como estava nos alcoólicos anônimos. Hoje, você vai dizer, são 1000 e tantos dias que eu não bebo. Hoje, é 2000 e tantos dias que eu não bebo. Hoje, é 10.000 dias que eu não bebo. Por quê? Porque ele sabe que ele é viciado. Ele sabe que tem que continuar com essa força da vontade atuante o tempo todo. Porque se não tiver a força da vontade, se tu tiver o exercício dessa volição, ele comete vício novamente. Então a gente, para controlar nossos vícios, você tem que saber que você tem que fazer todo dia com força de vontade e com amor em você mesmo, com consciência do que você está praticando. Porque só assim, com o autoconhecimento, com o autocontrole, com a consciência de uma atitude nobre, é que você começa a gerir perto de você relacionamentos melhores. Então eu vivia com aquele monte de gente que fumava maconha, eu não vou fumar maconha, eu vou ter que mudar. Eu vou ter outros amigos melhores que não fumam maconha. Eu tomava minhas pingas junto com os outros que tomam as pingas, eu vou parar de beber, então aqueles que tomam pinga vão ficar para lá, e eu vou ter que ter novas amizades que não bebem. Não é assim? Do mesmo jeito é com os obsessores. Você mudou a sintonia mental, não está fazendo mais o que é negativo, que atraía ele para você, você automaticamente expulsa esses irmãos, porque vai ter irmãos melhores, mais conscientes, mais edificados, que você vai ficar gerindo relacionamento com eles. Essa é a conclusão final da inteligência emocional. É você gerir relacionamentos melhores na sua vida, tanto do ponto de vista de encarnado, quanto do ponto de vista dos desencarnados. Se os desencarnados ou os encarnados quiserem seguir teu exemplo, continuarão juntos, evoluindo, crescendo, se edificando. Aí já não somos mais obsessores,
são os amigos que estão já no caminho do bem. É com isso que a gente tem que entender. Para que você faça o bem pelo bem. Para que você faça o que é certo pelo que é certo. Entende? Porque é assim que a gente deve fazer. Porque foi como foi lido aqui hoje, no começo da nossa reunião. Que a boa intenção não é tudo. E muitas vezes levam a coisas amargas na vida da gente. Porque a nossa boa intenção tem que estar associada à boa direção. Sem boa direção, a sua boa intenção só vai fazer coisa errada. E a boa direção, a sua consciência sabe. Porque é lá que está o discernimento. Discernimento que nasce com a nossa consciência ética. De saber o que é certo e o que é errado. Então põe isso na tua cabeça. Junta a boa intenção na boa direção. Faz isso com conhecimento de causa e efeito. Atua a tua força de vontade. Porque essa energia está dentro de você. E assim você vai exercitar coisas melhores que vão estar educando o teu desejo. Vai tendo outras motivações. E vai estar educando seus prazeres também aqui na Terra. É assim que você vai conseguir fazer essa renovação moral. Exercitando a sua inteligência emocional. Fora isso, é como ele diz aí, não tem plano B. Então essa história dos legal, reza por mim, reza por fulano está morrendo, está com uma obsessão, reza por mim, bota no livrinho de prece. Não é assim que vocês falaram? Tem livro de prece é cadernos assim, é pai, mãe, filho, neto, sobrinho, vizinho, vai escambar a quatro, tem que rezar por todo mundo. Não. Começa com a renovação íntima nossa. Ajudar os outros, a gente vai ajudar. Orar, a gente vai orar. Mas cada um é que tem que orar por si. É por isso que ele coloca aqui, nessa segunda orientação a respeito do hábito da oração. Não é orar pedindo, mas orar, oração, ação, fazendo a nossa parte naquilo que queremos alcançar por determinação. Não é oração pedindo, mas oração ação. Oração pedida é bom, né? Todo mundo gosta de pedir. Pois é. Mas a oração é aquilo que a gente faz, sabe? Às vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem porque elas agem do ponto de vista humano, sabe? Elas conseguiram tentar deixar um pouco anestesiado o espírito que elas têm. E quando o meu espírito está anestesiado, meu pré-frontal não pensa. Ele não reflete. Ele não sabe tomar decisão nem fazer planejamento. Ele não sabe reconhecer nele as emoções que tem. E isso é muito grave, sabe? Porque uma pessoa que fica não exercitando a sua capacidade de decisão para colocar a situação da sua vida na dependência da oração dos outros, ela está sendo uma pessoa que a gente chama de subserviente. Ela está se rebaixando. Ela está anulando ela mesma, querendo que venha um Marte Salvador fazer aquilo por ela, porque ela é uma sofredora incapaz. Então quando alguém pede para fazer isso para você, colocar no livro de prece, orar por ele, são todos comportamentos subservientes. Você acha que Deus vai estar do lado disso? Você acha que Jesus vai estar ajudando as pessoas que são subservientes? Quem é subserviente, ela está se colocando abaixo da humildade. Ela não está fazendo o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Não pense que você vai conseguir ajudar pessoas desse jeito, porque não vai. Isso é contra a lei de Deus. É como Jesus falou: a cada um será dado segundo o seu merecimento. O que você tem agora é o que você merece. Não está gostando, é melhor fazer alguma coisa diferente, porque senão vai continuar colhendo a mesma coisa. Você é o construtor de você mesmo. Não são os outros que vão estar te construindo, é você. É um trabalho interior seu.
Então sai dessa oração petitória, porque isso a gente já traz de muitas encarnações passadas, e que a gente se viciou desse jeito, a comprar benefício do mundo espiritual, a fazer oração de não sei quantos textos, não sei quantos, sei lá, dizendo que vai ganhar o reino dos céus, e não ganha nada, né? Você já leu o livro Nosso Lar? Quando André Luiz vai ver a caravana dos trabalhadores que chegaram recolhendo as pessoas da região para além das trevas, uma senhora que está lá, que era senhora de escravos, reclamando porque tinha dado tanto para a igreja, depois que morreu. Antes de morrer, não. Era dela. Mas depois que morreu, não disse mais não, então deu para a igreja, quem ia comprar o céu. Ai, que negócio bom, né? Tinha pagado não sei quantas pessoas para fazer oração para ela. E no entanto ela estava sendo atordoada por escravos que estavam judiando dela depois que ela morreu. Vai lá ler o livro. É assim que a gente faz oração aí? É assim que a gente quer que os outros resolvam o nosso problema? Se o problema é meu, não é dos outros? Cai em si. Reconhece você como é. Reconhece onde está a tua capacidade de fazer o que é certo. E para você orar para Deus, não ora pedindo. Ora porque você está fazendo. Porque é como ele falou, vigiai para depois orar. Ele não pediu para orar e depois vigiar, não. Ele tem uma sequência. Vigia. Olha o que está acontecendo. Faz tua parte. Te corrige. É aí que está a vigilância da coisa. E ora. Porque você ainda é fraco. Deus vai ver teu esforço e Ele não vai deixar você cair novamente em tentação. Deixe que você se esforce. É por isso que Ele está falando aqui da oração ação e não da oração petitória. Você acha que já ganhou alguma coisa só pedindo? Engano teu, né, gente? Do ponto de vista espiritual, não. Do ponto de vista humano, deve ter ganhado. Porque o homem faz isso, né? Ele dá com a mão e quer com a outra. E todo mundo gosta de se vender um pouco. Não é assim que a gente fala? Porque está aí. Quantos milhões de brasileiros ganhando Bolsa Família e mostrando que Bolsa Família não traz educação para ninguém. Mas todo mundo quer. E tem muita gente que ganha isso sem merecer. Mas se puder tirar uma lasquinha, tira. Então é assim que a pessoa vive, do ponto de vista utilitarista aqui na Terra. E depois, quando a coisa aperta, quando a aprovação vem, quando a influência negativa chega, e chega de jeito, muitas vezes botando no chão, aí quer que os outros orem, aí quer que o remédio seja milagroso, quer que a coisa venha de fora para dentro, porque ela é preguiçosa para trabalhar o que tem dentro dela. Deus não ajuda os preguiçosos. Deus ajuda os que trabalham. Foi assim que Jesus falou. O Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Isso quer dizer que todo mundo tem que trabalhar. Essa é a oração-ação que a gente tem que praticar. Vigiando, fazendo o nosso esforço. Dando o nosso sangue e o nosso suor. Para que Deus, vendo esse esforço, veja que a gente é merecedor de algo melhor. E aí Ele vai dar algo de melhor para a gente. É por isso que Ele fala, sai da oração. Então entra na oração-ação. Fazendo a nossa parte naquilo que queremos alcançar com determinação. Essa determinação quer dizer força de vontade. Vai fazer hoje, amanhã e sempre. Porque 3 coisas você precisa para realizar a mudança. 3 coisas para você melhorar a sua conduta moral. Você precisa ter visão daquilo que você precisa mudar. Você precisa ter disciplina daquilo que você quer conquistar. E tem que ter determinação, que é a força de vontade, para fazer hoje, amanhã e sempre. Ter visão para que você tome decisões melhores. Capacidade de decisão, vamos relembrar, analisar opiniões, ver as consequências de cada uma delas e escolher a melhor para você exercitar. Planejamento. Vou organizar o meu dia a dia de amanhã.
baseada nessas decisões, priorizando aquilo que vai ser importante e montando um conjunto de regras para que eu atinja essa meta, que se chama disciplina. Volição é a vontade, disso que eu falei, associada ao controle das emoções, controle do comportamento social e controle dos impulsos, para que a minha vontade seja atuante hoje, amanhã e sempre. Então a determinação é a conclusão da mudança. Porque é como eu já estava falando aqui, quem muda não tenta, quem muda faz, e faz com consciência, e faz com determinação. Vai chover canivete, mas eu vou estar lá fazendo, porque você realmente mudou, e é essa mudança que vai gerir relacionamentos melhores na sua vida. É essa mudança que vai fazer você chegar no mundo espiritual melhor do que quando você é aqui perdedor. É assim que você está sendo um trabalhador no Cristo, em si mesmo. Muita paz a todos. A semana que vem eu vou falar um pouco mais da oração. Passando nossa prece. Como eu prometi, ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta incompreensível, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição do esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos este mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, tutelando a custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amíngua de todo o auxílio, situando-nos nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença de esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma insensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a apunhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Muita paz a todos. Me auxilia, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser mais coerente,
morte.